Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o missionário pastor Julimar Paulino. Estou na igreja, na comunidade de Vila Mata, no município de Tenente Ananias. Nós pertencemos ao campo eclesiástico de Alexandria e estamos inseridos na convenção de Natal, que tem por pastor o pastor Martim Alves, presidente das Assembleias de Deus no Rio Grande do Norte. Meus queridos, eu quero aqui vos falar da importância da oração, do crente orar, do crente buscar a Deus, do crente ter uma vida de jejum, de oração. E eu quero aqui trazer apenas um versículo da parte de Deus, no capítulo 9, versículo 11, que diz: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas, pois há um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, quem estava orando? Paulo, o futuro fundador das igrejas em Coríntio, em Colossos, em Éfeso, em Gálatas, ou na Galácia, e etc. Então, aquele que seria o escritor de 13 epístolas, e um dos maiores missionários, ou se não o maior missionário que o mundo já conheceu, ele estava orando e Jesus observava. Aleluia! Quando estamos orando, o Senhor, Ele nos observa. Ele sonda os nossos corações, porque Deus sabe quando oramos. Se você quer realmente ser usado por Deus, se você quer realmente ser batizado com o Espírito Santo, se você quer realmente ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, então você precisa orar. Sem oração, sem jejum, sem busca de conhecimento, porque a palavra de Deus diz que devemos buscar a graça e o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, meus amados, aqui Paulo, ou Saulo, o perseguidor da igreja, porque a primeira menção de Paulo está registrada em Atos 58. Ali não o encontramos orando, mas ali nós encontramos ele, meus amados irmãos, consentindo na morte de Estevão. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo de número 7, versículo 58, está ali Estevão sendo apedrejado, e Saulo consentindo no apedrejamento do primeiro mártir da igreja. Veja só, meus irmãos, muitas vezes, quando não conhecemos, não temos ainda a revelação de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que Ele é quem se revela para nós, Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Então ali nós não encontramos ele orando, mas consentindo no apedrejamento de Estevão. Se nós lermos ali 7:58, diz assim: e expulsando da cidade o apedrejaram, as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo.
Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, com o apedrejamento de Estevão, em Atos 8:3, né, no capítulo 8 e o versículo 3, vejamos aqui: Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encarcerava na prisão. Quando o homem ele não conhece o evangelho, ele persegue, ele fala mal, ele critica, ele tenta de todas as formas lutar contra Deus. Ali, Saulo não estava lutando contra a igreja, contra os crentes, ele estava lutando contra Deus. Então nós encontramos ele aqui assolando a igreja, né? Nós encontramos ele aqui prendendo crentes. Louvado seja o nome do Senhor. Já na terceira menção, em Atos, no capítulo 9, versículo 1 e 2, diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homem, quer mulheres, os encarcerava, os conduziria preso a Jerusalém. Veja só, diz que Saulo, né, louvado seja o nome do Senhor, ele respirava ameaças, né? Respirava ameaças contra a igreja, contra os discípulos do Senhor. Saulo, agora no capítulo 9, versículo 3 e 5, né? O Saulo convertido, veja só, capítulo de número 9, versículo do 3 ao 5, ele diz assim: aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem me persegues. Aleluia, glórias a Deus. No caminho de Damasco, a vida desse homem mudou. Jesus Cristo o encontrou e o salvou. Agora, não mais perseguidor dos crentes, sua vida seria agora uma vida de oração e de pregação do Evangelho. Glórias a Deus. Se queremos ser um ganhador de almas, se queremos ser um vaso escolhido por Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem de nós não perseguiu o Evangelho? Quem de nós não criticou um crente antes de conhecermos o Evangelho? Não é verdade? Mas agora somos homens e mulheres de Deus. E se somos homens e mulheres de Deus, agora nós vamos orar. Agora nós vamos pregar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está orando. Louvado seja o nome do Senhor. Durante 3 dias, meus irmãos, sem comer, né? Sem ver, sem comer e sem beber. Meu Deus, Saulo persistia em orar. Cristo disse a Ananias, aleluia, ele está
orando. Glórias a Deus. Orar é o caminho para a vitória, meu irmão. Orar é o caminho da bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está orando. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Atos, no capítulo de número 13, e o versículo de número 1 diz assim, a palavra de Deus: na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Ele estava ali na igreja de Antioquia. Louvado seja o nome do Senhor. Sentindo o peso da responsabilidade para a obra missionária, Paulo, ali, meus amados irmãos, orava, pedindo a direção do Espírito Santo para saber como avançar no seu trabalho. Glórias a Deus. Se você quer saber como avançar na obra de Deus, peça direção a Deus. Ali o Espírito Santo direcionou, escolheu ali, entre aqueles homens, estava Saulo. Estava agora, não mais Saulo, agora Paulo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Como escolhido de Deus entre aqueles mestres e profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele e Barnabé foram os escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. Pela direção do Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, é Ele quem nos direciona. É Ele quem trabalha em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O resultado, então, da oração foi um ministério abençoado. Se você quer ter um ministério abençoado, se você quer ter um ministério frutífero, poderoso, então, se você quer isso, então você ore, busque a Deus. Ele continuou orando, ele não parou de orar. Se nós observarmos, meus irmãos, no capítulo 16 e o versículo 25 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos observar o seguinte: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Louvado seja o nome do Senhor. Na sua vida contínua de oração, meus irmãos, mesmo na prisão, aleluia, em Filipos, na Macedônia, glórias a Deus, junto a Silas, seu companheiro agora de ministério, de labuta, Paulo estava orando, a hora perto da meia-noite. Para ele toda hora era própria para orar. O relógio de Paulo só marcava oração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você está passando por lutas, se você está passando por dificuldades, se você está passando por tribulações, não pare de orar. Não deixe de orar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A oração é o caminho, meus amados irmãos, da bênção, da vitória. Orando e curando. Aleluia. Paulo, ele orava e Deus operava os milagres de cura. Lá no capítulo 28, porque, meus irmãos, este é, aleluia, o resultado de uma vida de oração, de uma vida de
compromisso com a obra de Deus. Capítulo 28, o último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, você observe aí no versículo 8 e 9, a palavra do Senhor nos diz assim: o pai dele estava de cama, doente, com febre e disenteria. Paulo foi vê-lo e, tendo orado, impõe-lhe as mãos e o curou. Feito isto, vieram também, Irmãos, a letra está muito pequena aqui, eu estou sem óculos, mas aqui já nós observamos que a caminho da prisão de Roma, louvado seja o nome do Senhor, eu creio que alguns que estão ouvindo já conhecem, glórias a Deus, depois de um naufrágio, na ilha de Malta, os irmãos conhecem, Paulo ainda encontrou forças para orar, para curar, o pai do chefe ali daquela ilha, o Públio, e muitos, além de curar o pai, de Públio, ele curou ainda muitos outros enfermos, habitantes da ilha de Malta. Porque quem ora, meus amados irmãos, quem tem vida no altar de Deus, quem tem vida de jejum e oração, Deus opera milagres através da cura, através da operação de maravilhas, porque Ele continuou mesmo. Meus irmãos, para concluir, a vida de oração, meus queridos, de Paulo, na salvação também de milhares de vidas. Deus usou esse homem poderosamente, louvado seja Deus, para, através da oração, curar, salvar muitas vidas. Inúmeras igrejas foram fundadas por ele na Ásia, na Europa, durante o seu ministério, e em milhões, e milhões de almas por meio de epístolas que escreveu. Na última menção do seu nome, no capítulo 28, versículo 30 e 31, vejamos aqui, queridos, ver se agora eu consigo ler. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua casa alugada e recebia todos os que visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Oh, aleluia! Meus irmãos, que coisa linda é poder pregar a palavra de Deus, é poder falar do amor de Deus. Portanto, se você quer realmente ser um ganhador de almas, quer ser uma pessoa abençoada, quer ver Deus agir na sua vida, tenha uma vida de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo encontrou-se preso em Roma, pregando o evangelho, ensinando a palavra, e ele vivia orando. Aprendamos com ele, louvado seja o nome do Senhor, porque é coisa grande o homem de Deus que tem uma vida de oração. Que Deus vos abençoe, meus queridos, minhas queridas. Nós pedimos a você que se inscreva no nosso canal, que Deus deixe o seu like aí. Nós vamos também deixar, meu querido e minha amada, o nosso Pix. Se você quiser nos ajudar, nós temos a imensa satisfação de também orar por você.
certo? Se você quiser nos ajudar, deixe nos enviar uma oferta, nos ajudar a fazer esta obra. Nós estaremos orando por você. E se você não puder, pelo menos ore por nós, né? Que nós também estaremos orando por você e por sua família. Um forte abraço, Pastor Julimar Paulino, missionário em Vila Mata, no Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Norte, meus amados, vizinho a Paraíba. Deus vos abençoe, a nós todos também, nós também precisamos dessa bênção, portanto, oreis por nós. A paz do Senhor.